Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo e hoje eu estou aqui para fazer a leitura do capítulo do dia, que hoje é Isaías 4. Hoje eu vou ler o quarto capítulo do livro de Isaías na Bíblia de Estudo Andrews. Essa aqui é uma Bíblia cuja tradução é a Almeida Revista e Atualizada. Isaías 4, aqui nesta tradução, lê-se da seguinte forma: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Subtítulo: O reinado do renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Essa daqui foi a leitura de Isaías, capítulo 4, na Bíblia de Estudo Andrews. Aqui também alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. O primeiro deles aqui a esses versículos finais, do 2 ao 6, que diz que a mensagem de juízo se transforma em palavras de esperança. Uma profecia messiânica e uma imagem de proteção nos lembram do êxodo do Egito. Por exemplo, a nuvem de dia e o fogo da noite. Referência que encontramos aqui no versículo 5. Aqui na Bíblia de Estudo NVT, também é um comentário relacionado a esses mesmos versículos, os versículos 2 ao 6, que diz que em um contraste nítido com a imagem de desespero dos capítulos 3, 16 até o versículo 1 do capítulo 4, essa profecia de salvação e esperança prometia purificação, consagração e renovação da presença de Deus com o remanescente. As imagens do capítulo 4, versículos 5 e 6, fazem alusão ao êxodo de Israel do Egito, ocasião em que uma coluna de nuvem e de fogo conduziu e protegeu o povo. A restauração de Israel do exílio seria o segundo êxodo. Aqui na Bíblia King James 1611, também, novamente, um comentário relacionado a esses 4 ou 5 capítulos, dos versículos 2 ao 6, que diz que esse oráculo assinala uma súbita mudança do julgamento descrito nos oráculos 2, 5 a 4, 1, para uma salvação futura. Semelhante dinâmica tem sido observada na transcrição abrupta nos discursos de juízo dos capítulos 1, dos versículos 2 a 31, para o vigoroso quadro de salvação do capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Agora, na Bíblia de Estudo NTLH, o comentário relacionado aos versículos 2 a 6 diz o seguinte: nesta promessa a respeito da futura felicidade de Jerusalém, o profeta anuncia que Deus, depois de ter julgado e castigado o seu povo, lhe levará vida e salvação. Esse trecho lembra o de capítulo 2, versículos 1 a 5, que também é uma promessa de glória futura. Entre essas duas promessas, no trecho que vai do capítulo 2, versículo 6 a capítulo 4, versículo 1, examina-se a situação atual do povo de Deus, muito distante daquilo que aparece nas promessas. Disso resulta o juízo mandado por Deus, que, por sua vez, será seguido por uma restauração. Aqui na Bíblia King James atualizada, o comentário relacionado ao capítulo 4, nesse caso o versículo 2, que diz o seguinte: renovo de Yahvé ou do Senhor é o nome e título que a palavra de Deus confere ao Cristo. Christos, nome grego,
cujo significado é ungido para os termos Massaia em hebraico e Messiha em aramaico, o rei da linhagem de Davi. É chamado também de renovo justo ou simplesmente de renovo. Alguns exegetas entendem que a expressão renovo aponta para a natureza divina do Messias, enquanto o fruto da terra seria o nome profético da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, separei aqui na Bíblia Brasileira de Estudo o que significa esse tal de renovo que encontramos no versículo 2. Aqui nesta tradução diz o seguinte: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, e o fruto da terra será o triunfo e a glória dos sobreviventes de Israel. E o comentário diz: sinônimo de fruto da terra, no paralelismo da poesia, está se referindo ao novo começo depois do fim da guerra. A comparação é com o Êxodo, nos versículos 5 e 6, idealizado aqui como uma época perfeita, uma coluna de fogo para iluminar a noite e uma nuvem para dar sombra e proteção durante o dia. Essa aqui foi a leitura de Isaías, capítulo 4, e alguns comentários nas Bíblias que eu separei aqui. Obrigado por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.